Presidente Joe Biden concede perdão judicial ao filho e a ação gera polêmica. Primeiro-ministro canadense visita a Flórida e tem reunião com o presidente eleito sobre novas tarifas. Os brasileiros já podem contar com a tecnologia 5G. E voluntários tentam salvar dezenas de baleias encalhadas na Nova Zelândia. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Joe Biden concede perdão ao filho de crimes federais antes de deixar a Casa Branca. Os detalhes com a repórter Poliana Andrade. No domingo, o presidente Joe Biden anunciou o perdão ao filho Hunter Biden pelos crimes federais cometidos. Ele disse ainda que tomou a decisão no Dia de Ação de Graças. Hunter foi condenado por fazer declarações falsas em uma verificação de antecedentes de armas e posse ilegal de arma de fogo, além de se declarar culpado de acusações fiscais federais. As denúncias eram por não pagar quase $1,5 milhão em impostos, enquanto gastava muito em drogas, profissionais do sexo e itens de luxo. Ele enfrentou a sentença nesse caso em 16 de setembro. Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden explicou a decisão do perdão. Ele disse, abre aspas, nenhuma pessoa razoável que analisa os fatos dos casos de Hunter pode chegar a qualquer outra conclusão que não seja que Hunter foi escolhido apenas porque ele é meu filho. Fecha aspas. A decisão de Biden tem gerado polêmica e muitos questionamentos. O presidente eleito, Donald Trump, por exemplo, usou uma rede social para criticar a ação que ele chamou de, abre aspas, um abuso e erro judiciário, fecha aspas. Biden disse ainda no comunicado que esperava que os americanos entendessem o posicionamento dele de pai e presidente. Poliana Andrade, para o Brasil News. E o presidente eleito, Donald Trump, escolheu mais um nome para compor a equipe de governo, desta vez para o FBI. O presidente eleito Donald Trump anunciou no sábado o ex-funcionário de Segurança Nacional Kash Patel para liderar o FBI. Se aprovada a nomeação, Patel, de 44 anos, deve substituir o atual diretor da agência, Christopher Wray. No primeiro mandato de Trump, entre outras funções, Patel atuou na Secretaria de Defesa da Casa Branca. Em uma entrevista em setembro, em um podcast conservador, ele declarou, abre aspas, o maior problema que o FBI teve saiu dos centros de informações. Eu quebraria esse componente. Eu fecharia o prédio do FBI no primeiro dia e o reabriria no dia seguinte como um museu do Estado, fecha aspas. Os diretores do FBI são nomeados por lei para mandatos de 10 anos. O próprio Trump nomeou Wray para o cargo durante o primeiro mandato. A nomeação de Kash Patel vai precisar da aprovação do Senado. No fim de semana, uma forte tempestade de neve atingiu vários estados, incluindo Nova York. A forte tempestade de neve mudou o cenário e causou transtornos em várias regiões no sábado no interior de Nova York. A neve pesada cobriu os carros em lugares como West Carthage e The Peel. Equipes trabalharam cerca de 24 horas para a liberação de estradas e rodovias. E, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, esse tipo de tempestade acontece quando um ar frio se move por águas abertas dos Grandes Lagos. A seguir, na Flórida, abrigos abrem as portas depois que temperaturas despencam. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro.
As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Os moradores da Flórida já começaram a semana experimentando um frio intenso. Segundo os meteorologistas, as temperaturas baixas devem estender ao longo da semana. As informações com a repórter Lorena Gomes. A semana começou gelada na Flórida. Os termômetros atingiram 5 graus na manhã desta segunda-feira, com sensação de 2, inclusive com previsões de geada e congelamento para alguns condados da Flórida Central. E dessa vez, as previsões de temperaturas baixas seguem ao longo da semana. A terça-feira, por exemplo, também será de frio intenso por causa de uma brisa do norte que está puxando o ar gelado para a região. Em Orlando, a mínima prevista é de 5 graus Celsius e máxima de 17. Na quarta-feira, a mínima cai para 4 graus e em Tampa, apenas 3. E por conta do frio, os abrigos foram abertos em alguns condados. Em Brevard, o local oferece café da manhã e jantar na cidade de Tyrusville. Já em Bunnell, no condado de Flagler, tem abrigo aberto hoje e amanhã das 5 da manhã até as 8 da noite com casacos quentes e 2 refeições diárias. E as temperaturas baixas mudaram a programação na Flórida em várias cidades. Enquanto os abrigos abrem as portas, os parques aquáticos anunciam o fechamento durante a passagem do frio intenso. O Volcano Bay do Universal Studios anunciou que só volta a funcionar na sexta-feira. O Blizzard Beach da Disney reabre na quarta. Já o Aquática do SeaWorld só fechou as portas hoje e amanhã já segue a programação normal. E a gente muda de assunto para falar que o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, veio à Flórida para tratar sobre as tarifas anunciadas pelo presidente eleito a partir de janeiro. O que parecia ser ameaçador se tornou em uma excelente conversa. Pelo menos foi o que disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ao deixar o hotel na Flórida. Trudeau veio até Mar-a-Lago em uma visita não anunciada para uma conversa com o presidente eleito Donald Trump. O encontro acontece depois do anúncio de aumento nas tarifas de importação para 25% sobre produtos canadenses e mexicanos a partir de janeiro e mais 10% em tudo que chega da China aos Estados Unidos. Segundo Trump, as medidas continuariam em vigor até que os países vizinhos interrompam o fluxo de drogas e imigrantes ilegais que estariam vindo do Canadá e do México. Em um perfil em uma rede social, o presidente eleito disse que as discussões com o primeiro-ministro canadense foram muito produtivas. Entre os assuntos abordados estariam fronteira, comércio, energia, drogas como fentanil e imigração. No próximo bloco, o Brasil vende mina de urânio para a China por 340 milhões de dólares. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. Os brasileiros já podem contar com a tecnologia 5G. Os detalhes dessa e outras notícias com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. A gente começa o Giro pelo Brasil com uma boa notícia. A partir de hoje, os mais de 5.500 municípios brasileiros já podem acessar a rede 5G. A informação é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e significa um grande avanço. No Brasil, apenas 770 cidades contam com o serviço, o que equivale a 13% dos mais de 200 milhões de telefones em uso no país.
Agora, com a ativação da tecnologia pela Anatel, a rede 5G pode ser usada em todo o território nacional. Lembrando que ela opera em uma velocidade de 300 megabytes por segundo, ou seja, 5 vezes maior do que o 4G. Agora, o próximo passo é de responsabilidade das operadoras. Elas têm até o dia 31 de julho de 2029 para garantir cobertura total dos municípios que tenham mais de 30 mil habitantes. E a bandeira tarifária da conta de luz para o mês de dezembro voltou a ser verde neste domingo, dia 1º. Isso significa alívio para o bolso do consumidor. É que com a bandeira verde não há valor extra cobrado nas contas de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que o acionamento da tarifa mais barata só foi possível devido ao aumento das chuvas, o que possibilitou a geração de energia hidrelétrica com baixo custo. Em novembro, a bandeira vigente foi a amarela, que é o grau intermediário na estrutura tarifária. Com a mudança para a verde, o adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh vai deixar de ser cobrado nas contas de energia no mês de dezembro. E a maior reserva de urânio do Brasil foi vendida para a China na última semana. A mina Pitinga fica em Presidente Figueiredo, no Amazonas. O valor da negociação foi de 340 milhões de dólares, o que equivale a quase 2 bilhões de reais. A mina também possui outros minerais como estanho, cassiterita, colúmbia, nióbio e tântalo. A área era explorada por um grupo de peruano desde 2008, mas a partir de agora a operação vai ser feita por uma companhia chinesa. A venda da mina reforça o interesse internacional nas riquezas minerais do Brasil. O assunto deve gerar debates sobre segurança energética e soberania nacional, principalmente devido à relevância do urânio para a indústria nuclear. E uma imagem curiosa rodou as redes sociais esse fim de semana. Um vídeo de uma água-viva gigante com aproximadamente 60 centímetros de diâmetro e tentáculos que ultrapassavam os 10 metros de comprimento chamou a atenção dos internautas. A imagem foi feita pelo fotógrafo e mergulhador Rafael Mesquita, na Ilha do Montão de Trigo, no litoral norte de São Paulo. Segundo ele, uma corrente marítima muito fria e com água bem turva trouxe a medusa para o litoral paulista. O fotógrafo escreveu nas redes sociais que essa foi a primeira vez que ele mergulhou com uma água-viva tão grande. E deu uma boa dica: vale a pena conferir as imagens e contemplar as belezas da vida marítima. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real, que continua acima de R$ 6. A seguir, voluntários se esforçam para salvar dezenas de baleias encalhadas na Nova Zelândia. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. A passagem de um ciclone pela Índia e Sri Lanka causa mortes e destruição. A costa sudeste da Índia foi atingida por enchentes intensas depois da passagem do ciclone Fengal no sábado. Em algumas regiões do país, o volume de chuva bateu recorde de 30 anos. Casas foram inundadas e o governo local tem retirado moradores afetados. E segundo autoridades, ao menos 19 pessoas morreram na Índia e no Sri Lanka em decorrência da passagem do ciclone.
E na Nova Zelândia, voluntários se esforçam para salvar dezenas de baleias encalhadas. As imagens foram divulgadas por uma organização sem fins lucrativos de resgate marítimo. O vídeo mostra o esforço de voluntários na tentativa de salvar dezenas de baleias piloto de nadadeira longa. Os animais ficaram encalhados na costa da região central da Nova Zelândia nesta segunda-feira. De acordo com a imprensa local, das cerca de 40 baleias, 2 não resistiram. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.